Américo Martins, esse trator Donald Trump pode aprovar o que no Congresso Nacional do que ele prometeu em campanha? Muita coisa, Uribe, especialmente se ele também tiver o controle da Câmara dos Representantes, a Câmara Baixa do Congresso. No Senado já está praticamente garantido e está encaminhado, bem encaminhado, do ponto de vista dele, a disputa na Câmara dos Representantes. Se isso se confirmar, ele vai certamente adotar uma política de maior liberalização da economia interna dos Estados Unidos. O que isso significa? Vai baixar impostos para vários setores, especialmente para aquelas pessoas de mais alta renda, no final das contas. Ele também fala em tirar aí da declaração dos impostos até gorjeta de, por exemplo, garçonetes e garçons, que é um debate nos Estados Unidos. Esqueçam ideias como uma que é defendida pelo governo brasileiro, por exemplo, de taxação de altas fortunas, que está sendo discutida inclusive no G20. Aliás, teremos repercussão dessa eleição também no G20, que vai perder uma certa força, afinal de contas, Estados Unidos vão participar, vão debater e muita coisa pode não ser implementado depois. Ele vai também passar, muito provavelmente, legislação forte contra a imigração, e aí nós vamos ter que ver o detalhe. Ele diz que vai fechar a fronteira, que vai extraditar os imigrantes que chegam ilegalmente nos Estados Unidos de forma muito mais rápida. Ele pode revisitar algumas medidas anteriores que ele aprovou também no seu primeiro mandato. Ali ele determinou por basicamente uma medida provisória, uma ordem administrativa, como eles dizem nos Estados Unidos, que era impedir que visitantes de alguns determinados países, em especial países de maioria muçulmana, pudessem visitar facilmente os Estados Unidos. Ele vai, talvez, voltar a recriar aqueles centros de detenção para imigrantes ilegais. Ele vai tomar várias medidas que podem mudar bastante ali a questão da sociedade americana. Na agenda de costumes, é muito provável que ele continue também com essa agenda muito conservadora. Vai provavelmente tentar solapar completamente as questões e as pautas identitárias, por exemplo. Questão do aborto, se for ter alguma mudança, vai ser provavelmente mais conservadora. E na questão da legislação ambiental, existe aquele risco que a gente já conversou aqui sobre mudanças ambientais. Ele vai provavelmente diminuir muito subsídios e ajuda para, por exemplo, energia verde, carros elétricos, e vai dar um impulso ainda maior para a exploração de petróleo. E também nas relações internacionais, parte disso depende do Congresso, mas muito das suas próprias ações. Nós vamos ver um embate muito claro, em especial com a China, por conta da política, da disputa geopolítica entre as duas maiores economias do mundo. Então nós estamos falando, Uribe e Tainá, de uma agenda bastante ampla, que vai tocar em economia, em costumes, em imigração, em relações internacionais, em meio ambiente. Isso vai poder fazer com que o Trump mude muito a sociedade americana, e ele certamente vai tentar. Pode ser que não consiga aprovar tudo, pode ser que ele mude de opinião em algumas coisas, pode ser que ele veja que o interesse nacional americano é diferente do que ele propôs na campanha, mas ele tem muita possibilidade de fazer uma mudança grande na sociedade americana. Eu faria uma comparação, inclusive, Tainá e Uribe, com a era Ronald Reagan. O Reagan mudou dramaticamente os Estados Unidos. Ele desregulamentou muito a economia, por exemplo. Ele mudou a cara, o sonho americano de muitas formas, e ele não era tão conservador nos costumes. Não que o Trump necessariamente seja, mas essa coalizão que acabou elegendo ele e o eleitorado é bastante conservadora. Então a gente vai ter uma mudança nisso também.